Boa noite a todos, que Jesus nos envolva em vibrações amorosas para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos nos colocando à disposição da espiritualidade amiga, dos amigos espirituais que nos orientam, que nos acompanham nesse processo de aprendizado e de crescimento espiritual, e dizer a Jesus da nossa satisfação de contar, Mestre querido, com o teu apreço, com a tua presença ao nosso lado. Sabemos que somos muito imperfeitos, pequeninos ainda, mas quando, Senhor, tu estás ao nosso lado, nos sentimos mais fortes. Nós sabemos, Senhor, que tudo podemos. Então, querido amigo Jesus, fortalece em nós essa fé, essa confiança, essa segurança, para que possamos sempre e a todo momento te buscar, quer nos momentos tristes, quer nos momentos difíceis, quer nos momentos alegres. Envolve-nos com seu amor, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Finalizaremos hoje o estudo do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, e vamos nos ater do subitem, o Advento do Espírito de Verdade, onde vamos ter 4 mensagens assinadas por um único Espírito, o Espírito de Verdade. O que é Advento? Advento significa chegada, aparecimento. Então é a chegada do Espírito de Verdade. Mas quem é o Espírito de Verdade? É alguém? São várias inteligências? O que a doutrina espírita entende por Espírito de Verdade e qual a mensagem que o Espírito de Verdade veio nos trazer nesse estudo da noite? Então Kardec nos trouxe 4 mensagens para a nossa compreensão e para o nosso entendimento. Algumas pessoas, até mesmo dentro da doutrina espírita, compreende e entende que o Espírito de Verdade seja um único Espírito. Outros entendem como sendo uma série, uma pleiade de espíritos que estaria comandando a vinda do Consolador prometido por Jesus. Então vamos dizer que seja uma corrente, entendendo que seja um grupo de inteligências, e outros entendendo como sendo Jesus, o Espírito de Verdade. Cada um, assim esperamos, vai chegar à sua conclusão a partir do estudo e com seu entendimento. Nas manifestações, nas mensagens que vamos estudar, tudo leva a crer que é sim Jesus, o Espírito de Verdade. São 4 mensagens datadas, uma de 1860, 2 de 1861 e a última de 1863. Não que essas sejam as únicas mensagens do Espírito de Verdade, mas essas são a mensagem que Kardec trouxe para esse estudo desse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Todas essas mensagens são extremamente atuais, sobretudo pelo momento de dor e sofrimento pelo qual estamos passando, porque passa toda a humanidade nesses tempos de pandemia. A primeira mensagem, datada de 1860, isso só a título de curiosidade, vamos encontrá-la também no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, no capítulo que trata das dissertações espíritas, só a título de informação. Nessa primeira mensagem,
O Espírito de Verdade inicia dizendo que vem como outrora trazer a verdade e dissipar as trevas. E diz que o Espiritismo, como outrora suas palavras, deve lembrar aos incrédulos que acima de tudo e de todos reina a verdade imutável que é Deus. Quem é que veio no passado que trouxe essa fala, senão Jesus? E ele continua: revelei a doutrina divina e como um ceifeiro reuni em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Quem disse essas palavras, senão o próprio Jesus? E ele continua: mas os homens ingratos se desviaram da estrada reta e larga que conduz ao Pai Celestial e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Diz ainda: meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Continua a mensagem. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar: orai e crede. Ele vem nos dizer que os homens, que nós nos desviamos do caminho reto, dos caminhos que nos levam a Deus. A morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual as vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Está aqui o Espírito de Verdade reforçando a imortalidade da alma. Quer dizer que a existência material é a oportunidade que temos para desenvolver as virtudes que nos faltam. Conclama aos homens que se limitam às trevas da vossa inteligência a não afastar a tocha que a clemência divina vos coloca em vossas mãos, para exatamente iluminar o caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Essa tocha é o Espiritismo, que veio quase 2000 anos depois de Jesus para ensinar todas as coisas e lembrar tudo o que ele disse, conforme está em João, capítulo 14, versículo 26. Interpretando as leis divinas, tornando assim os ensinos de Jesus mais claros, mais fáceis de serem compreendidos pela razão e vivenciados desde já. É isso que nos ocorre, queridos amigos, queridos irmãos, quando a gente vai internalizando a interpretação que Kardec, que o Espiritismo dá dos ensinos de Jesus. Fica tudo tão claro, é tudo de forma tão racional, que a gente se envolve e procura, sim, com todos os desafios, com todas as dificuldades, mas a gente procura, sim, a vivenciar e a praticar esses ensinos. Porque da forma que a doutrina espírita nos coloca, nos esclarece, nos conduz a esse caminho, nos conduz a esse esforço maior. Quando o Espírito de Verdade diz: homens fracos, que vos limiteis às trevas de vossa inteligência, o Espírito de Verdade, ele não está desprezando a inteligência do homem, apenas esclarecendo que apenas a inteligência somente, não é suficiente para nos levar ao nosso sublime destino, ser
perfeito, relativamente perfeito e feliz. E nem para tornar essa caminhada árdua que temos no planeta Terra menos sofrida, mais tranquila. Essa constatação fica bem evidente desde o início do século XXI, quando as pessoas, como a humanidade, começou a correr para as verdades espirituais, para os ensinos, para a espiritualidade. A necessidade do desenvolvimento da sensibilidade dos valores espirituais que leva o homem a ser moral em relação a Deus, a si mesmo e aos outros, ao próximo. Aliás, hoje, apesar do avanço espantoso da ciência e da tecnologia, frutos da inteligência humana, o homem continua com seus problemas existenciais, dominados pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, pelo poder e pelo dinheiro, coisas que o levam a ações impiedosas contra seus próximos, muitas vezes até seus próximos mais próximos, numa comprovação de que falta algo além da inteligência, que lhe deu o respeito e o amor aos seus semelhantes. Esse algo é a moralidade que vem de dentro e que é desenvolvida pela sensibilidade ao bom, ao útil, ao belo e ao verdadeiro. É a moral ensinada por Jesus que o Espiritismo veio tornar mais clara e mais racional, a fim de poder ser entendida e seguida por todos. A inteligência e a moralidade, caminhando juntas, permite ao homem seguir a exortação: crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele contém são de origem humana. E eis que além do túmulo que acreditáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor. Sede os vencedores da impiedade. Nesse último parágrafo do texto, temos a finalidade do Espiritismo: auxiliar o homem a ser bom, além de inteligente. Somente a inteligência e o amor juntos podem nos levar a querer o bem, porque se a inteligência leva-nos a progredir sempre, descobrindo e criando coisas novas, o amor nos indica o bom uso desses resultados, de forma a não causarmos outros males e visando sempre o bem de todos. Somente a inteligência e o amor juntos podem nos levar, podem nos conduzir a alcançar o determinismo divino, conforme em Mateus, capítulo 5, versículo 48. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. A segunda mensagem, datada de 1861, vem nos dizer: venho ensinar e consolar os pobres e deserdados. Venho dizer-lhe que elevem sua resignação ao nível de suas provas. A mensagem é dirigida aos pobres que vivem excluídos de uma vida mais digna, sem segurança material, que vai tornar cada vez mais difícil essa criatura conseguir algo melhor. Mas a gente pode lembrar também que existem os deserdados da família, de trabalho, de escola, de saúde, de afeto, de estudos, de
oportunidades de melhora social, enfim. E como tudo isso é atual nos dias de hoje. As palavras de Jesus conclamam a resignação na mesma medida das provas, ou seja, quanto mais difíceis forem elas, mais resignação devemos ter. Lembremos que a resignação, segundo o Espiritismo, é uma atitude ativa, dinâmica, no sentido de buscar a melhoria em tudo, não acomodação à situação, porque todos os obstáculos que a vida nos proporciona são para serem superados através da inteligência, da razão e guiadas pelas leis do bem. Resignar-se não é se sentir vítima, procurando culpados, mas sim buscando as causas na compreensão dessas leis naturais, tentar superar essas dificuldades sem revolta, sem desespero e, acima de tudo, com confiança em Deus. Quando não for possível eliminar a dificuldade, procurar aceitá-la com atitudes positivas no bem e conviver com ela, sabendo-se merecedor dessa prova, que é sempre provisória na medida de sua necessidade e do bem que ela proporciona, se bem vivida. Ah, Magda, teorizar isso é muito fácil. Sim, sabemos o quanto tudo isso é difícil na prática. Que como tantas situações que conhecemos, ou mesmo até já vivenciamos, que chega um momento que parece perdermos o chão. Esgotam-se a nossa fé, a nossa esperança. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse-nos o Mestre Jesus. E lembrando o nosso querido Chico, tudo passa. Quando o Espírito de Verdade nos diz, trabalhadores, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera, ele está nos dizendo para não desanimarmos nunca, continuar nos esforçando na certeza de que em qualquer situação continuamos sempre sendo filhos de Deus, criaturas em desenvolvimento, em construção e caminhando para a perfeição. Lembremos que o homem só, o que distancia o homem da felicidade é justamente o afastamento, o seu afastamento das leis divinas. Então não se revoltar, manter-se confiante e esperançoso no amanhã, continuando no trabalho de aperfeiçoamento, são atitudes de resignação. Por mais difíceis que sejam as dificuldades, devemos ter em mente e no coração a certeza de que são justas, porque a elas fizemos jus. É o que nos deixa extremamente claro a doutrina dos espíritos através das leis de causa e efeito. São necessárias essas dificuldades porque sem elas o desenvolvimento espiritual, intelectual e moral não iriam se processar. Imagina se tudo fosse um mar de rosa na nossa vida. E também que são provisórias, porque terão a durabilidade do suficiente enquanto elas forem necessárias. Desde a nossa criação, o nosso espírito traz consigo a necessidade do desenvolvimento de suas qualidades divinas. E sendo assim, as dificuldades bem compreendidas são um estímulo ao desenvolvimento dessas qualidades. No último parágrafo da mensagem, Jesus acrescenta que, além de carregar seus fardos, os deserdados e todos devem assistir seus irmãos tão ou mais necessitados do que eles.
Nada no mundo, nem a miséria material, nem a miséria espiritual, podem nos impedir de auxiliar, de irmos ao encontro da dor do outro, seja com o que já detivermos em nós, ainda que seja um aperto de mão, um simples sorriso ou uma lágrima de solidariedade. Na terceira mensagem para a nossa reflexão, o Espírito de Verdade vai nos dizer: sou o médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Quem é o grande médico das almas, senão Jesus? E o remédio que ele trouxe para nós são os seus ensinos, suas leis, as únicas capazes de curar todas as enfermidades da alma, eliminando as suas consequências, que vai impedir a nossa caminhada rumo à felicidade na Terra. Enquanto a humanidade não perceber que todas as suas infelicidades são resultados da própria inferioridade moral, na valorização do orgulho, da vaidade, e tudo aquilo que deriva do orgulho, em vão buscaremos ser felizes. Jesus, o Espírito mais puro que veio à Terra, deu-nos o modelo do que poderemos ser, servindo-nos assim de exemplo a ser seguido. É o nosso Mestre. Através dos evangelhos e dos esclarecimentos espíritas, podemos hoje compreender Jesus como o médico dos médicos, o médico que veio nos curar, não através de milagres, os chamados milagres, mas pelo que ele nos ensinou e nos exemplificou. Mas não basta aceitá-lo, é preciso usarmos seu remédio no dia a dia. Na hora certa, assim como estamos acometidos de alguma enfermidade que nos é prescrito a medicação, se a gente quiser ficar curado, a gente precisa obedecer aquela prescrição médica, tomarmos em horário certo. Então, os ensinos de Jesus é para ser vivenciado em nosso dia a dia, para que nossas mazelas morais sejam curadas. Muitos e muitos ainda vivem na ilusão dos prazeres e valores terrenos, esquecidos de que o espírito imortal tem necessidades que não são as mesmas do corpo físico. De uma maneira geral, o homem precisa sim de um corpo satisfeito em suas necessidades básicas, para que o espírito possa mais livremente cuidar mais de suas próprias carências. Então, preciso sim cuidar e valorizar o nosso corpo físico, é o templo do nosso espírito. O nosso corpo físico precisa estar saudável para que a nossa espiritualidade possa ter ímpetos para desenvolver. Mas na busca desses valores materiais, o homem se afunda na animalidade, desrespeitando a si mesmo na vivência dos instintos primitivos, provocando em sua essência espiritual doenças que somente o amor vivido pode curar. É por isso, e para libertar a humanidade das suas doenças espirituais, que veio Jesus, o médico das almas. Jesus veio conviver na terra com espíritos rebeldes à lei divinas, assim como nós, mas trazendo remédio para todos os sofrimentos e doenças. São seus ensinos que estão contidos nos evangelhos. Diz-nos o Espírito de Verdade: Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o, diz o Espírito de Verdade, encerrando a mensagem número 3. O Espiritismo, demonstrando que todos nós fomos criados por um ser supremo e absoluto, vem nos esclarecer que somos imortais
perfectíveis, criados simples e ignorantes, para através dos nossos próprios esforços atingir um grau de perfeição e felicidade, e que para isso reencarnamos em mundos materiais tantas vezes quanto forem necessárias ao nosso desenvolvimento, ao nosso burilamento. Para finalizar o estudo da noite, vamos ver o que nos apresenta a última mensagem, datada de 1863. Isso das mensagens incluída nesse capítulo, que nos fala de duas grandes virtudes: devotamento e abnegação. Devotamento é a ação de dedicar, tributar algo a alguém ou alguma coisa. E dedicação é dedicação, qualidade ou condição de quem se dedica a alguém, a algo. É entrega e sacrifício, é manifestação de amor, de apreço e de consideração. E a abnegação? A segunda virtude que o Espírito de Verdade coloca nessa mensagem. A abnegação é caracterizada pelo desprendimento e pelo altruísmo. É o sacrifício voluntário dos próprios desejos, da própria vontade. Então o Espírito de Verdade vai nos dizer que Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que o suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. Aqui, chama-nos a atenção e confirma o valor, a eficácia da oração nos momentos difíceis. O devotamento e a abnegação, de fato, são essenciais nas ações de trabalho, nas atividades até mais comuns, mais corriqueiras. Tem até uma expressão muito consagrada pelo povo que diz vestir a camisa. Quando alguém se entrega, se dedica a determinada tarefa com tanta dedicação, devotando-se assim a ela, isso é vestir a camisa. Isso é muito usado nas empresas, quando aquele funcionário realmente assume seu compromisso frente à empresa e a gente diz: fulano veste a camisa da empresa. Então, essa determinação em cumprir com dedicação e se devotar àquela tarefa que ele abraça. Então, a mensagem nos mostra que mesmo nas aflições mais difíceis, não devemos nos acomodar às lamentações e queixas, continuando enquanto tentamos resolvê-la no cumprimento dos nossos deveres para conosco, com o próximo e para com Deus. É muito comum ver pessoas que se dedicam a atividades voluntárias, quando se veem com problemas físicos ou morais, afastarem-se das atividades, alegando não se sentir em condições para aquela tarefa. Esquecem-se de que quanto mais nos devotamos ao bem, pelo bem e para o bem, no cumprimento dos deveres, mais depressa reagiremos e mais facilmente encontraremos soluções corretas, além de oferecermos aos benfeitores espirituais melhores condições de ajuda, uma vez que a abnegação e o devotamento constituem uma prece contínua, ou seja, a pessoa está ligada a planos espirituais mais elevados no exercício dessas virtudes. É aquilo que a gente fala tanto e que ouve tanto na tribuna. É a sintonia. Precisamos estar sintonizados com o bem para estarmos nos sentindo assessorados por espíritos que nos auxiliam, por espíritos que nos orientam, pelo nosso anjo guardião, enfim, por aqueles irmãos abnegados,
que estão comprometidos conosco em nos auxiliar nessa caminhada terrena. Na lição 52 do livro Fonte Viva, Emmanuel nos aconselha: movimenta as tuas mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados, na certeza de que para a obtenção da melhor parte da vida é preciso servir e marchar incessantemente. Só assim poderemos sentir o que nos diz o Espírito de verdade. O sentimento, quando ele fala, o sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Então é isso, meus irmãos. Independente das nossas dificuldades, dos desafios, confiemos naquele Espírito que veio entre nós para nos exemplificar e nos ensinar a vivenciarmos, pautando as nossas atitudes, os nossos atos nas leis de amor. Em virtude dos importantes ensinamentos que o estudo da noite nos trouxe, tivemos de nos alongar um pouquinho mais. São mensagens extremamente atuais e, creio, de grande valia para todos nós nesse momento tão difícil, com tantos desafios que estamos atravessando. Que Jesus nos envolva em suas vibrações amorosas e que possamos todos nós nos sentirmos, nesse momento, acariciados em nossas dores e dificuldades. Que possamos sentir em nosso coração o alento e o conforto que as vibrações do Mestre Jesus nos traz. Isso pelo seu imenso amor que dedica a todos nós, a cada um de nós indistintamente, e que espera pacientemente que sejamos um dia aquilo que Ele espera de cada um de nós. Muita paz a todos, um fraternal abraço e que Deus nos abençoe. Que assim seja.